Como eu estava dizendo a vocês, a gente vai estudar hoje sobre a arte no Renascimento. Como foi a arte nesse período? Então, o movimento da Renascença, ou Renascimento Cultural, ou Renascentismo, como vocês preferirem, ele teve início em 1400 em Florença, antiga cidade-estado da atual Itália, estendendo-se para Roma, Veneza e em 1500 para o resto da Europa, tendo sua culminância em cerca de 1600. A Idade Média, como vocês já estudaram, ela ficou conhecida, né? Ela ficou chamada assim, dessa forma conhecida, e situou-se em dois picos de glória artística: o período clássico e o período do Renascimento. A falta de perspectiva, desproporcionalidades, as cores irreais e obras são características nas obras da Idade Média, né? Nesse período inicial. Por quê? Porque eles não tinham ainda, não dominavam ainda essas técnicas. Houve uma exploração do conhecimento científico a partir daí e a maior compreensão da anatomia humana e da perspectiva na representação de paisagens naturais e arquitetônica. As expansões marítimas, o desenvolvimento da matemática, da cartografia e outras áreas também possibilitou essa visão de mundo modificada, que aí o homem, como ele passou a ter outros conhecimentos, passou a conhecer outros povos, isso tudo influenciou na arte. Podemos dizer que o renasceu nesse período o campo da arte e do conhecimento de modo geral, mas foi a mudança de interesse do sobrenatural para o natural. A questão do que se tinha até então, que era a explicação Deus, né, o antropocentrismo, e a partir do momento que o homem passa a agir com razão, né, deixa de lado o teocentrismo, aliás, Deus, e passa-se a vir aí a razão, o antropocentrismo, o homem no centro do mundo. A cartografia, a luneta, foram algumas das invenções científicas desse período. A redescoberta das tradições greco-romanas, né? Aquelas tradições de representar o homem, da questão da razão. Na Europa, ajudou os artistas a reproduzirem acuradamente as imagens visuais. Uma visão mais humanista, que dá prioridade ao homem e às realizações humanas, que começa a surgir saindo da obscuridade da Idade Média. Isso possibilitou aos artistas do século XV e XVI a superarem as técnicas da Grécia e Roma antiga. Porque até então, na Idade Média, você sabe que a Idade Média teve um período que ficou conhecido como a Idade das Trevas, onde não se teve desenvolvimento. A partir do Renascimento é onde o homem começa a fazer determinadas descobertas, ele começa a agir com a razão, a evoluir, e isso em todas as áreas. Durante esse período, a exploração de novos continentes e a pesquisa científica proclamavam a confiança no homem e, ao mesmo tempo, a reforma protestante, que diminuía o poder da Igreja Católica Ortodoxa, e a expansão marítima, né, com o uso de caravelas. O foco na visão mais humanista, todavia, não fez com que os artistas deixassem de se inspirar para suas obras a veneração e a simbologia cristã. Esta tornou-se mais naturalista, refletindo uma observação mais cuidadosa da forma humana e da natureza. Porém, os temas, incluindo a mitologia greco-romana, também foram explorados. A redescoberta do mundo clássico, que alterou radicalmente a pintura, a escultura e a arquitetura da Itália, como exemplo, o Coliseu. Então, os elementos em comum no Renascimento são a redescoberta da arte e da literatura da Grécia e Roma, do período clássico, o estudo científico do corpo humano e do mundo natural, reproduzir com realismo as formas da natureza, a valorização da individualidade do artista como grande criador. Dentro desse período, um dos artistas muito famosos que vocês com certeza conhecem é Leonardo da Vinci, que ele foi assim fantástico, né? Da Vinci, ele criou muitas coisas. Ele deu contribuições na questão da ciência, ele deu contribuição na questão da física, ele deu contribuições na arte.
E aqui a gente tem o homem vitruviano, né? Desenhado por Leonardo da Vinci, que ele tem aqui no centro, né? No centro dele, e o centro dele para as extremidades, do centro aqui dele para todas as extremidades são o mesmo tamanho, as mesmas medidas. São medidas únicas, do centro de um braço ao outro, do centro de uma perna ao pé, todas são as mesmas medidas. Períodos e lugares. No pré-renascimento, ele se deu-se do século XIV, chamado de Trecento. Os precursores de ideias e técnicas renascentistas, como o escritor Dante Alighieri e o pintor Giotto. Dante, ficou famoso porque ele escreveu o livro chamado A Divina Comédia, que eu não sei se vocês já leram. A Divina Comédia é um clássico, né, da literatura, e ele conta que ele vivenciou uma viagem a qual ele passou pelo inferno, pelo purgatório, até chegar ao paraíso. Giotto, ele ficou muito famoso, ele foi considerado assim um dos primeiros a usar a questão da perspectiva na sua pintura. E uma coisa interessante, só um minuto. Uma coisa interessante nesse sentido é que ele foi um dos primeiros pintores do Renascimento que desenhou seu autorretrato. Ele se pintou um autorretrato numa capela, onde ele fez, né, sua própria imagem, coisa que não era comum naquele tempo. No Renascimento, no século XV, a gente tem o Quattrocento, iniciado em Florença, também cidade da Itália. A Alta Renascença, né, foi o ápice das obras de artista, que vai do final do século XV ao início do século XVI. Depois a gente tem o Renascimento no século XVI, que foi o Cinquecento. Em Roma e Veneza, no início do século XV. O norte da Europa, Países Baixos, que é a atual Bélgica, Holanda, Inglaterra, França, Flandres, Borgonha, Espanha e Portugal. Se espalhou o Renascimento por esses países. Os 4 grandes patamares da arte renascentista são a pintura a óleo sobre a tela. Aí, antes, as pinturas, elas não eram sobre uma tela, que é o que a gente vê hoje, né? As telas, que é muito utilizado. Antes, elas eram utilizadas em têmpera. E o que é têmpera? Eram painéis feitos de madeira, a qual eles faziam seus desenhos, suas pinturas, nesses painéis. Ou em afresco, que eram paredes de alvenaria, que era muito comum a gente encontrar em capelas, né? Aqueles afrescos, aquelas pinturas nas paredes de desenho, principalmente de santos, de apóstolos, é chamado de afresco. O óleo sobre a tela, ele tornou-se uma técnica principal e de excelência, permitindo mais opções de cores, suaves nuances de tonalidade, representação de texturas e simular formas em 3 dimensões, coisa que eles não conseguiam até então. A pintura a óleo é uma técnica artística que se utiliza de tintas a óleo aplicada com pincéis, espátulas e outros meios, sobre telas de tecido e superfície de madeira ou outros materiais, que são diluídas em aguarais ou óleo de linhaça, e possuem uma extraordinária versatilidade que oferece aos artistas, conferindo magníficos resultados das técnicas tradicionais, como a mistura cromática e o brilho e o excelente e consistente qualidade, coisa que não se tinha até então. Aí aqui a gente tem um exemplo de uma pintura feita em têmpera, que é a Madonna e a Criança com 2 anjos. A têmpera, como eu disse a vocês, ela é um método de pintura no qual os pigmentos de terra são misturados a um colante, uma emulsão de água e gemas de ovo ou ovos inteiros, ou às vezes também cola ou leite. O afresco, como eu disse a vocês,
Trata-se de uma técnica de pintura com pigmentos à base de água, feita sobre a argamassa, ainda fresca, em cal queimada e areia, e geralmente feita em murais. Era muito utilizado os afrescos em capelas. Os 4 grandes patamares. O segundo patamar. A primeira descoberta do período do Renascimento, como eu falei para vocês, foi a pintura a óleo, que não se tinha até então. E o segundo foi a perspectiva, que isso aí revolucionou a questão da pintura. Por quê? Porque quando eles conseguiram criar a perspectiva, conseguiram criar a ilusão de profundidade numa superfície plana. A gente sabe que o quadro é plano, mas eles conseguiram pintar a noção de profundidade, de você visualizar todo aquele espaço ali, como se fosse a cena de verdade, uma foto que a gente tem hoje, que é o que está mostrando aqui do lado, a noção de perspectiva, né? Como se a pessoa tivesse pintado esse quadro, a disputa de São Estevão, ela tivesse visto, né, aquela disputa de determinado ângulo e essa visão que ela viu, que ela captou, é a que a gente consegue ver no quadro atualmente. Então, essa descoberta da perspectiva, né, foi a base da pintura europeia nos 500 anos seguintes. A perspectiva linear teve efeitos ópticos usando a linha horizonte, linhas de convergência e ponto de fuga, dando a ilusão de distanciamento e dimensão de escala, que é o que a gente está vendo aqui no exemplo desse quadro. A mesma coisa acontece com aqui a escola de Atenas, essa noção de profundidade, né? Que a gente tem a ideia de que essas pessoas aqui estão mais próximas e essas aqui ao fundo estão mais distantes, que aqui realmente tem um túnel, né? Uma passagem. Essa noção eles não tinham ainda, eles começaram a ter essas habilidades, né, de criar perspectiva nessa época do Renascimento. O terceiro ponto é a questão do uso da luz e sombra, que também não se tinha essa técnica. Eles perceberam que o quê? Quando você utiliza a luz em determinados pontos e a sombra em outros, você pode dar a noção de que um está mais próximo do que o outro e o outro está mais distante. Você pode ter a sensação né, de diferentes sentidos, dependendo, dar um destaque a um personagem em relação aos demais. No caso, esse aqui, a transfiguração. A gente mostra que ele percebeu o quê? Que ele usou, né, uma tonalidade clara nas nuvens de Jesus Cristo se transfigurando, né? E os discípulos uma tonalidade mais escura, porque ele queria dar o destaque a Jesus nesse caso. Então, o uso da técnica do chiaroscuro, que cria efeitos do claro e escuro, fazendo a imagem ter gradações entre as áreas claras e obscuras, dando à superfície plana um efeito de tridimensional de volume. E o quarto ponto é a configuração em pirâmide. Os retratos de pessoas sozinhas ou em grupos, que antes era regido numa forma horizontal, eram configurados numa forma de pirâmide, dando um efeito mais tridimensional. Aí aqui a gente tem o exemplo de a Virgem e o Menino com Santa Ana. Então veja que ele está justamente nesse formato de pirâmide. E esse formato deles utilizaram dá essa noção tridimensional à figura. No século XV, 400, Massácio, pintor da primeira fase da Renascença, não representava a figura humana de forma alongada, como no estilo gótico da Idade Média, mas de forma mais natural e real. Aí aqui a gente tem uma pintura dele, né? O batismo de Neófitos. E aí as pessoas começam a aparecer realmente com pessoas, com seres humanos, não aqueles desenhos, né, que a gente tinha anteriormente, né, que os rostos não pareciam, não tinha nenhuma noção nenhuma de perspectiva. No 400, a gente tem aí um pintor famoso e escultor que é Donatello, que foi um escultor que redescobriu o elemento central da escultura clássica e contraposto, ou peso concentrado em uma das pernas e o resto do corpo em relaxamento. Ligeiramente virado para um lado, suas figuras eram bastante realistas, seguindo a tendência naturalista. Aí a gente tem aqui David, ou Davi, né, em bronze, feita por Donatello.
400, em Florença, a gente tem outro pintor também, que é Sandro Botticelli. Indo na direção oposta ao realismo tridimensional, ele tem um estilo mais decorativo linear e seus nus acabam caracterizando bem a Renascença. Ele resgatou a mitologia greco-romana como tema a ser explorado na arte. Aqui ele pintou a coroação da Virgem, que no caso é da Virgem Maria, né? Nossa Senhora. Na Alta Renascença, 1490 a 1520, em Roma e Veneza, Leonardo da Vinci, chamado o Homem da Renascença, com múltiplos talentos, que eu já falei para vocês, e que irradia o saber. Apesar do recente interesse e admiração por ele, né, enquanto cientista e inventor, você sabe que ele foi a primeira pessoa que fez o desenho do primeiro helicóptero, e isso, o helicóptero só foi inventado anos bastante mais tarde, mas ele foi que desenhou o primeiro helicóptero, que ele teve a ideia. Então, ele é um grande inventor. Durante mais de 400 anos, a sua enorme fama apoiou-se nos seus feitos como pintor e algumas obras-primas supremas já criadas, né, pelo homem, que são suas, como eu falei, o helicóptero. E aqui, né, a gente tem um desenho que é utilizado muito para representar a imagem de Leonardo da Vinci e se acha que provavelmente é um autorretrato dele. Não se tem certeza sobre muitas coisas em relação a ele, mas se acha isso. Leonardo da Vinci, entre as características da pintura que tornam a obra dele única, estão as técnicas inovadoras que ele usou na aplicação da tinta, seu conhecimento detalhado na anatomia humana, que ele estudava muito o corpo humano, a luz, a botânica, a geologia, seu interesse na fisionomia e na maneira pela qual os humanos registram suas emoções e suas expressões e gestos. Seu uso inovador da forma humana em composições figurativas e o uso da graduação sutil de tonalidade. Aqui tem outra obra dele chamada A Virgem das Rochas. Leonardo da Vinci aqui fez outro, nas suas características a gente tem. O quadro concentra todas as inovações de Leonardo da época. O rosto virado em uma posição de 3/4, o gesto da mão, a definição da forma pela luz, a representação do movimento interrompido e a estrutura helicoidal. Aqui é o retrato de Cecília Caleirani, dama com arminho, feita por Da Vinci, utilizando todas essas características. E sua obra mais famosa, que não poderia deixar de ser falada, que é a Mona Lisa, La Gioconda, feita por ele. Lisa, a mulher retratada, né, não era importante historicamente falando. Era a jovem esposa de um mercador florentino chamado Giocondo. Mona é a abreviatura de Madonna, ou seja, Senhora. Nesta pintura podemos observar a exploração ao máximo do potencial do óleo sobre a tela, a composição triangular, observa aqui, né, mais largo, aqui mais estreito o topo, e geométrica, a postura natural relaxada em 3/4, os efeitos de volume, tridimensionalidade e o chiaroscuro, claro e escuro. Observe que ele quis dar a impressão que ela está mais próxima e que tem um campo, um vale lá atrás distante. Então, ele colocou ela numa tonalidade mais escura e lá atrás mais claro. Então, essa questão do claro e escuro também serve para dar esse efeito de distanciamento e proximidade. O efeito de perspectiva atmosférica com a técnica do esfumato, né, o esfumaçado, criando graduações tonais sutis e a delicadeza e transparência nos detalhes que ele utilizou. Mona Lisa é um incógnito, né? Então, é o quadro mais famoso dele e que porque ele utilizou todas as técnicas descobertas nesse período, nesse tempo, foram utilizadas nesse quadro. Aqui é a técnica que eu falei para vocês, né, de pirâmide, que ele utilizou não para só desenhar ela na sua composição, mas também para fazer o seu rosto. Michelangelo foi o artista que mais contribuiu para elevar o status de artista, arquiteto, escultor, pintor, poeta, engenheiro. Ele não tinha limites.
Em escultura, Michelangelo não fazia suas peças em um único bloco, libertando as figuras do mármore que a aprisiona. Suas peças tinham uma precisão anatômica, buscando o naturalismo e sua expressividade. Aí aqui a gente tem Pietà, uma das obras dele, né? Que é aquela obra em que Maria, né, recebe Jesus morto nos seus braços. Uma das obras-primas de Michelangelo e uma das grandes obras de arte da humanidade é a pintura do teto da Capela de Sistina, né? Que é aquela que todo mundo já deve ter visto, né? Que o homem está tocando o dedo do homem no dedo de Deus. Apesar de Michelangelo considerar a pintura uma arte inferior, o afresco do artista atingiu o ponto máximo. Os nus foram pintados em escala colossal, com expressividade escultural. Aí aqui a gente tem, né, a obra A Criação de Adão, que é Adão tocando o dedo no dedo de Deus.